era nesse processo que a gente fazia todo o trabalho político. Né? As associações passaram a ser, tanto que as associações vinculadas às universidades públicas brasileiras se transformaram em seções sindicais no antes. Mas o que eu queria dizer que para mim é importante nessa concepção sindical pela qual nós optamos, no momento de ruptura mesmo, como a estrutura sindical clássica do nosso país. Foi basicamente por entendermos que nós tínhamos que fazer uma organização sindical no local de trabalho. O que significava isso? Nós teríamos que ter sessões sindicais, onde essas sessões sindicais se organizassem os seus conselhos de representação, todos os departamentos da universidade, para que eles estivessem presentes no sindicato, tendo como a Assembleia como a instância máxima de deliberação, e que essa deliberação é levada para uma discussão nacional, para dali tirar as questões que importam à categoria. Então, isso foi uma novidade, inclusive, no sindicalismo, que foi estudado, inclusive, na América Latina toda. Muitas pessoas diziam, mas como se organiza por local de trabalho? É trabalhoso? Claro que é trabalhoso. Tem que fazer a sua organização por local de trabalho. E esse local de trabalho tem toda uma perspectiva de representação da categoria. Tem que levar essa discussão, ela é muito trabalhosa de fazer, mas ela é absolutamente democrática, no sentido da representação. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente tem o ANDE Sindicato Nacional, então, o ANDE não é um conjunto de sessões sindicais só, é essa articulação que forma o sindicato. E essa articulação das sessões sindicais por local de trabalho é que elege sua diretoria nacional. E para vocês terem uma ideia, a diretoria nacional, na greve, não tem nenhum voto. Ela está presente na greve, ela está presente no Comando Nacional, numa discussão pela direção do movimento, para discutir com as bases, das suas bases, mas ela não tem voto, não vota no Comando Nacional de Greve. E nos nossos congressos e CONADs, que são as instâncias decisórias do sindicato, a diretoria tem um voto, que é o voto da presidente. E fora isso, ela não tem voto nessa decisão. Por quê? Porque nós entendemos que se as diretorias todas têm representação, que as diretorias e a base não tem, a gente acaba não sendo um sindicato nacional e acaba sendo uma federação, que é tudo que nós nunca quisemos ser, né? Termos representação por tendências políticas, por tendências, enfim, religiosas ou éticas, não. Aí é a parte mesmo. Quem está aqui é que tem que ser representado nesse sindicato nacional. Então, eu tenho muito orgulho de participar desse sindicato, estou no sindicato há mais de 30 anos, né, que fez a sua fundação, e acho que nós temos tentado manter e temos mantido, e as pessoas, inclusive mais jovens, entenderam essa perspectiva, até ou porque viveram outras experiências, ou porque, na realidade, querem sair de uma experiência que não é tão positiva quanto a que nós estamos apresentando. Então, é essa discussão que eu acho interessante fazer, mas que acho que a base tem que decidir, né? A gente traz a experiência, explica como se organiza, quais são as perspectivas. E então, só para ter uma ideia, como que essa pauta ela apareceu? Essa pauta está sendo discutida basicamente no nosso sindicato desde o ano 2010. Quando nós tivemos um problema em 2008 de um acordo assinado pelo PROIFES, e aqui eu vou dar nome aos bois porque eu não tenho por que esconder um acordo que foi assinado pelo PROIFES e que desestruturou a nossa carreira, porque se colocou em níveis diferenciados, mais níveis na carreira, sem se preocupar com a estruturação que permite que o professor não só ele esteja numa carreira universitária, mas que ele tenha a sua vida laboral consagrada até o fim. Essa que é a discussão que nós temos de carreira. Ela levou 2 anos. Nós construímos uma pauta, não foi uma pauta que surgiu da cabeça de alguém que chegou lá e disse, tem que ser isso. E brigamos pra caramba. Brigamos nos CONADs, brigamos nos congressos, brigamos o composto por GTs de trabalho, o GT
das federais, com o GT, da política educacional, fizemos uma discussão muito ampla dessa questão, do que importava para nós, um projeto de universidade, que nós entendemos que a universidade tem que ser uma universidade do conhecimento, e não uma universidade só para o mercado, que é a grande discurso que se faz aí. Até eu não tenho nada contra a universidade se voltar para o mercado, não é essa a questão. Mas nós não podemos entender que esse é o papel principal da produção do conhecimento. A produção do conhecimento é para a sociedade. E nós temos que ser instituições para poder fazer isso, né? Então, essa discussão foi uma discussão que durou todo esse tempo. Nós temos que estruturar a carreira, não é possível se trabalhar com uma carreira tão dispare, com tantos níveis, com tantas coisas. Professor universitário é um só, professor federal é um só. Por isso da nossa briga por uma pauta, por uma carreira unificada. E que, claro, que causa problemas com alguns professores que ficam pensando, mas será que nós vai se preocupar com o EBTT? Não vai ter mais EBTT, não vai mais ter carreira de professor. É uma só carreira de professor universitário. É uma carreira com 13 níveis, que você entra no nível 1, independente de você. E não tem mais essa de professor auxiliar, professor assistente, professor não sei o quê. Não, são 13 níveis para o professor entrar. E ele vai galgando os níveis de acordo com a sua perspectiva pessoal, que tem gente que não está a fim de fazer doutorado, ou faz só mestrado, ou não faz, isso vai depender da organização de cada instituição, porque essa obrigatoriedade tem que ser da instituição onde a gente está vinculado, né, a qualificação do professor. Não é o sindicato que vai dizer, mas o sindicato diz o seguinte: há que ter uma carreira com 13 níveis, onde o professor entra, seja ele só graduado, seja ele com o doutorado. Ele vai galgar essa carreira e depois vai organizar a sua carreira, claro, com a sua qualificação. Ele poderá ser nível 1 doutor, que vai ter um salário, nível 2 doutor, terá outro salário. E ele vai poder fazer pós-doutorado, que também vai contar, e vai poder chegar no nível 13 com condições reais de trabalho e de salário que vai ser discutido de forma uniforme. Tanto que a nossa briga agora, o governo diz assim: nós estamos dando 45% dos professores universitários e eles não aceitam tal. Não é isso que nós estamos tentando acusar como professores universitários? Nós estamos dando 45% numa categoria que é professor titular, que praticamente não existe mais. Porque professor universitário nas universidades públicas, depois que iniciaram essa coisa de professor associado na carreira, o professor titular não tem mais sentido, porque se você faz